Provavelmente você já ouviu falar sobre os geradores em Python. E se você já usou funções como o range, o enumerate e o map, então você também já utilizou isso nos seus códigos. Mas o que exatamente, são esses geradores e para que eles são úteis? Bom, pense no gerador como uma espécie de uma fábrica de objetos. Em vez de criar todos os objetos de uma vez e armazená-los ali na memória do seu programa, um gerador cria esses objetos sob demanda, um de cada vez, economizando assim recursos da sua máquina e tornando o código muito mais eficiente. Os geradores em Python são particularmente úteis quando se trabalha com grandes quantidades de dados, como por exemplo em análise de dados ou em processamento de arquivos que têm grandes volumes. Eles permitem que você processe esses dados de uma forma muito mais rápida e eficiente, sem sobrecarregar ali a memória do seu computador. Nesse vídeo, nós vamos explorar alguns exemplos práticos de como usar geradores no Python e como eles podem te ajudar a tornar seu código mais limpo e eficiente. Então, se você está interessado em aprimorar as suas habilidades em programação ou apenas quer saber mais sobre geradores no Python, esse vídeo é para você. Então, bora para minha tela começar? Para criar um gerador, a gente utiliza a palavra reservada yield. Então, por exemplo, aqui, eu criei uma função chamada generator, e aí dentro dela eu basicamente passei yield olá, yield mundo. O que ele está fazendo é, eu criei um gerador. Então, isso significa que, quando eu criar aqui, eu chamar essa função generator, ele não vai me retornar logo de cara olá e mundo. Por exemplo, se eu tivesse usado o return, que ele retornaria uma string ali para mim. Ele vai retornar para mim um gerador. E eu consigo ver isso quando eu dou um print aqui nesse result. Então, quando eu dou um print, que ele vai mostrar aqui para mim? Generator, object, generator, at e a posição da memória onde esse gerador está armazenado. Então, ele não mostra para mim nem olá, nem o mundo, nada que continha ali de retorno desse gerador. E aí, como é que eu faço então para poder executar esse gerador? Para que ele me retorne os valores aqui que eu tinha criado aqui dentro dele com a variável yield. Para poder fazer um gerador retornar um dado para a gente utiliza a função next, que já é uma função built-in do Python. Então a gente coloca next e passa o meu gerador aqui dentro dela. O que essa função next vai fazer é pegar e retornar o primeiro valor desse gerador, por exemplo. Quando eu chamar ela de novo, ele vai retornar o próximo valor desse gerador. E ela vai fazendo isso até que não tenha mais nenhum valor para ser retornado desse gerador, que é quando ela vai levantar um erro. Então, por exemplo, o primeiro valor a ser retornado é esse aqui, olá. Então, yield olá significa que eu vou retornar a palavra olá quando for solicitada aqui na função next. Então, eu chamei a função next pela primeira vez aqui na variável result que eu criei, e ele vai retornar para mim olá. Se eu executar next novamente, ele vai para o próximo valor que deveria ser retornado por esse gerador, que vai ser mundo. Ele vai retornar aqui mundo. Agora acabou, eu não tenho mais nada para retornar desse gerador. Então, se eu executar a função next mais uma vez, ele vai me retornar um erro, que esse erro é do tipo stop iteration. Então é assim que a gente faz para poder ir retornando os dados de um gerador. A gente sempre chamando a função next, e cada vez que a função next é executada, ela retorna o próximo dado que o gerador criou e ia retornar para a gente. Isso é uma coisa que o for loop já faz automaticamente para a gente. Então, por exemplo, quando eu crio aqui um gerador, então eu tenho aqui meu result, de novo, da mesma forma, é um gerador. Quando eu faço for r em result, por exemplo, o que ele vai fazer nada mais é do que dar um next nesse result, e aí ele vai retornar um valor, esse next. Ele vai salvar isso na variável r e executar todo o bloco de código que tem aqui dentro do meu for. Terminou o bloco de código, ele volta aqui em cima e dá next de novo. Vai pegar esse valor, vai armazenar na variável r e vai executar todo o código aqui dentro do meu for. Ele só vai parar de executar o meu for quando ele der next aqui no meu gerador e ele retornar um erro do tipo stop iteration. Quando o meu gerador retorna esse erro stop iteration, o meu laço for para de ser executado. Então, quando a gente faz um for no gerador, a gente não tem um erro executado, porque ele para de executar assim que ele encontra o erro, mas a gente tem aqui, olá e mundo. Então, esse é o processo padrão que o for loop faz, mas a gente pode executar step by step, só chamando a função next aqui, cada passo que a gente queira que seja executado aqui. Então, basicamente, os geradores são uma maneira eficiente da gente gerar uma sequência de valores sem precisar criar uma lista completa ou ter que armazenar várias coisas na memória do sistema, assim, que pode inclusive travar o sistema. Então, vou dar um exemplo. Criei uma função aqui que ela gera um loop infinito. Então, basicamente, eu coloquei while true, ou seja, isso aqui sempre vai ser true, né? Então, essa condição nunca vai ser falsa, então isso aqui vai virar um loop infinito. Eu posso criar isso aqui para poder gerar uma sequência infinita de números. Então, eu quero começar por um número específico, e eu vou querer sempre gerar um mais um, gerar esse número mais um, depois esse número mais outro, e assim por diante, só que infinitamente. Se eu fosse utilizar uma função comum e dar um return aqui, por exemplo, ou então ficar salvando numa lista, eu nem conseguiria utilizar esse programa, porque ele geraria um loop infinito e ele ficaria salvando números na memória do
do sistema até de fato acabar a memória e eu crashar o sistema e ele desligar, né, ele desativar o computador da tela azul, alguma coisa assim. Então como é que a gente faz? A gente quer gerar um loop infinito, né, números infinitos aqui, porém sem travar o sistema. A gente cria um gerador. Então o gerador, ele não cria de fato esses números logo de cara. Você está criando uma função aqui que ela é um loop infinito. Porém, ele só vai retornar o valor quando a função next for chamada. Então, por exemplo, aqui, eu vou chamar a função next 5 vezes. Então eu criei aqui, chamei a função generate infinite values, começando no número 1, infinite. Então aqui a minha variável infinite agora é um gerador. Quando eu passar o next, ele vai chamar aqui essa função e vai retornar aqui a primeira vez que a minha variável start foi criada. Então minha variável start foi criada com o número 1. Ele retornou aqui 1. Quando eu chamar o meu next de novo, ele armazena qual que foi o último estado que esse gerador retornou para mim. Então como o meu start aqui na primeira execução era igual a 1, na próxima vez que ele for executar, ele vai transformar ela em 2, porque agora o meu start vai receber mais igual a 1. Então ele vai somar, é a mesma coisa que fazer start mais 1 e salvar na variável start. Então isso aqui é uma abreviação para poder escrever isso aqui, start mais 1 salvo em start. Então é só uma abreviação. E aí agora meu variável start vai ser igual a 2. Porém ele não vai executar esse loop de novo, ele vai parar. Ele só vai executar esse loop aqui, continuar a execução, quando eu chamar next novamente. E aí quando eu chamar next novamente, a variável start agora vai ser igual a 2, ele vai retornar 2 para mim e ele vai transformar a variável start em 3. E ele só vai executar de novo quando eu chamar next outra vez. Então dessa forma, cada vez que eu chamo next, ele incrementa um número aqui no meu output, né? Só que esse número ele só é criado no momento que eu chamo o next aqui, que eu dou um print na tela. Então ele não está armazenando na memória todos os números que vêm depois do 5, ou todos os números que vieram antes do 5. Ele só está armazenando o número 5 e agora o número 4, por exemplo. Ele sempre armazena o estado atual e o estado anterior da minha função, para poder ser utilizado quando o meu gerador for chamado novamente. E aqui tem um outro exemplo de um gerador que gera todas as combinações possíveis de uma lista de itens. Eu tenho aqui um gerador que vai fazer um loop aqui pelo interável, retornando para mim quais são todas as combinações possíveis desse interável. Então eu vou colocar aqui C vai ser igual a esse generate combinations e passei aqui o iterável, né, uma lista com os valores 1, 2 e 3. Ele vai retornar para mim quais são todas as combinações possíveis aqui. Eu poderia dar next, 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 next até ele dar o erro de stop iteration. Poderia fazer um for loop aqui para ele poder mostrar para mim todos os valores estão armazenados aqui nesse gerador, né, todos os valores que vão ser gerados por esse gerador. Ou então eu posso só converter isso aqui para uma lista. Que o que a função lista vai fazer é executar esse gerador todas as vezes possíveis até ele levantar o erro e salvar todos os outputs dentro de uma lista. Então é como se ele fizesse um for loop appendando todos os dados aqui que ele retornou do meu gerador para uma lista. Então eu tenho aqui uma lista e ele está retornando aqui, cada índice dessa lista é o resultado desse gerador, de uma execução do gerador. Então a primeira combinação foi uma lista vazia, ou seja, valor nenhum, depois o número 1, depois o número 2, depois a combinação 1 com 2, que é a mesma coisa que a combinação 2 com 1, então ele só traz uma vez, então né, a combinação 1 com 2, depois o número 3, depois a combinação 1 com 3, a combinação 2 com 3 e a combinação 1, 2 e 3. Então são todas as combinações possíveis que eu tenho aqui dentro dessa lista aqui de valores. Então por hoje a aula foi isso, espero que tenha dado para entender como é que se utiliza geradores e como é que você cria um gerador aqui no Python e qual a funcionalidade, né, e a utilidade de criar geradores, justamente para a gente poder executar comandos muito grandes, né, que demandariam muita memória ou muito processamento, porém eu vou executar eles passo a passo. Então eu só vou executar um comando quando eu pedir para poder ver o output daquela execução específica. Então eu não preciso executar uma função diversas vezes, uma classe diversas vezes, para poder retornar todos os dados possíveis e imagináveis ali para a memória, para poder depois ir utilizando ali ao longo do meu código. Eu posso ir chamando isso ao passo que eu estou utilizando ele no meu código. Assim eu evito de gerar gargalos no meu sistema. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Já clique aqui embaixo para curtir esse vídeo, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!